Agora a gente vai para o próximo bloco aqui dessa análise, onde a gente vai começar a ver peça por peça, tá? Como cada um chega para esse confronto. Aqui a gente já começa a ver, eu traria como primeira pauta aqui, o fato de o Santa ter resolvido aparentemente um problema crônico e precoce, né? Porque até aqui, nesse comecinho de temporada, o Santa já utilizou 3 goleiros, né? E aparentemente só agora, com o Rock Kennedy, que inclusive foi escolhido por você aí, né, naquele programa que a gente participou junto como o destaque aí, o grande destaque do jogo, né, pelas intervenções que fez, aquelas defesas nos chutes mais de fora da área, no primeiro, no segundo tempo, mas fundamentalmente aquela sequência ali, onde ele faz defesa de puro reflexo, grande performance mesmo ali. Acho que aparentemente o Santa resolveu esse problema no gol, né, Arthuzito? Exatamente, Celso. O Santa é até surpreendente, né? Na quarta partida do ano, o Santa já estava com o terceiro goleiro atuando. E por É. mais que isso tenha acontecido por questões médicas, porque tanto o David quanto o Moisés foram para o DM, né? Tanto que depois eles nem voltaram a ser relacionados, mas se fosse por questão técnica, não Uhum. surpreenderia também, porque não foram jogadores que passaram confiança. Então, se a gente tivesse dito que o Santa estava utilizando o terceiro goleiro na quarta rodada por uma opção técnica, ninguém acharia um grande absurdo pelo que se tinha visto dentro de campo, o que mostra a instabilidade, né? Numa posição que já foi instável para o Santa no ano passado, né? E esse ano começou mais uma vez instável, mas Rock Kennedy deu essa estabilidade. A gente vê até pelas notas aqui, né? Rock Kennedy teve uma atuação contra o Afogados muito pouco exigido, por Evoluiu. isso que ficou ali no razoável, mas contra o Náutico mesmo, ele já teve intervenções interessantes, e contra o Retrô, uma excelente atuação, foi o nome do jogo, aquela defesa que ele faz ali depois do Santa abrir o placar, os dois lances são fantásticos, É gol, né? e Não é defesa, é gol. exatamente. E pesa muito para Arthur, dar deixa eu só contar confiança, só né? uma coisa rapidinho sobre aquilo ali, já que eu não participei daquele tela. Claro. Quando o público do Arruda fica na casa dos 20 mil torcedores, eu consigo ouvir a reação do estádio do Arruda aqui na minha casa. E, obviamente, isso é ruim, porque se eu estou vendo na televisão, tem um delay, ainda mais das transmissões hoje em dia que são na internet, no caso do Gold. Na hora que o Retrô estava batendo escanteio, eu escutei o gol do Santa Cruz, o barulho do gol do Santa Cruz. O Retrô ia bater o escanteio ainda. Ou seja, a bola vai atravessar, vai lá para Vini Moura, vai recuar para Israel, ele vai bater de longe. Veja o tempo, o tanto que andou, para você ter ideia mais ou menos como é o delay. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o barulho da defesa de Rock Kennedy foi o mesmo barulho. É. Inclusive, Não é defesa, é gol. como a bola estava também, como a bola estava no ataque do Retrô também estava, eu digo, pô, vai ser outro contra-ataque. Aí quando eu fui vendo o lance, eu disse, não, pô, não vai ser nada, isso vai ser, defendeu. Aí eu disse, não. Aí foi quando eu entendi, mas aí eu entendi porque a transmissão abafa um pouco a torcida, que o Santa não ia atacar, não ia repor a bola, que tinha sido aquele lance, foi o mesmo barulho de um grito de gol, pô, e deu pra ouvir daqui. Quando a gente gravou, Cássio, teve alguns torcedores que estavam no estádio que trouxeram esse relato, que foi comemorado realmente, de fato, como um segundo gol do Santa. Porque foi E, fantástica a defesa. Arthur, eu assistindo o jogo, eu fiquei me questionando se aquele momento havia sido o momento de maior performance técnica do Campeonato Pernambucano até então. Eu fiquei com essa sensação de que aquela sequência de defesas dele, pô, ninguém tinha demonstrado numa jogada, num gol, num drible, E nada olha que de teve um golaço de tamanha Israel qualidade aí, né? técnica. Nesse jogo. Isso já tinha tido, né? O golaço de Israel. Mas a atuação do Sport de Paciência, os dois gols que Paciência faz, já recolocam até uma dúvida aí entre aquela defesa e, sobretudo, ali a forma com que Paciência domina e sai na cara do gol, no segundo gol. Para mim, são os dois expoentes técnicos assim, de uma jogada no campeonato. A jogada mais bonita do campeonato, para mim, até o momento que ela aconteceu, tinha sido a sequência de defesa de Rock Kennedy. Porque, assim, a gente já vê muito. A gente não é tão
Raro. Bate e rebate, goleiro fazer 2, 3 defesas. Mas algumas vezes as bolas batem no goleiro. Foram 2 defesas. Se ele não faz os movimentos de defesa, a bola entrava. A segunda bola, ele faz o movimento de defesa. Tá? Não é ele se joga e a bola bate nele. A intervenção dele foi uma intervenção para evitar o gol. Tá? Então, foi um grande momento. E assim, eu não sei se ele é o melhor tecnicamente, tá, Arthur? Eu não sei se havia perspectiva de que ele fosse o titular nesse momento, para esse clássico, quando a gente volta ali 6 jogos na temporada, mas não tem dúvida que agora é ele. Não tem a menor dúvida, a ordem dos fatores. A gente tá vendo na tela, tá, a avaliação de cada jogador na partida. Nas 6 partidas que o Santa disputou. Nesse primeiro quadro são os goleiros e os zagueiros, tá? Porque a gente vai ter os outros quadros. Então, assim, as avaliações deixam muito claro que ele vem de uma partida estável para uma boa partida e para ser o melhor em campo numa vitória importantíssima. Tá? Então, para mim, essa questão ela se resolveu, pelo menos até que ele prove o contrário negativamente. Né? A vaga é dele e não sei, Arthur, se existe qualquer brecha para se discutir isso. Não, com certeza não existe. Assim, Rock Kennedy ele até chegou a ser o titular do Santa Cruz nos 2 primeiros. Teve um amistoso e depois um jogo treino, né, que o Santa fez na pré-temporada. Rock Kennedy era o titular. Inclusive chamou a atenção porque na primeira partida contra o 13 ele nem estava no banco. Então você pensa, pô, como é que o cara na pré-temporada é titular e depois não aparece nem no banco? A torcida até cobrou Itamar com relação a isso. Mas era até o natural ele ser o terceiro na fila. Até por ser um cara novo, né? Eu acredito, eu posso estar me equivocando aqui, mas eu acredito que o jogo contra o Afogados foi a estreia dele como profissional. Não tinha jogado ainda profissionalmente. Ele saiu do Santa, deu uma rodada, mas não conseguiu jogar. No próprio Maguari, eu acho que ele era reserva de chapa, enfim. Então, chama a atenção, querendo ou não, ele está com o posto de titular, mas depois das partidas que ele fez, não tenho dúvidas que ele é hoje o titular do gol do Santa Cruz. Não quer dizer que o Santa pensa assim, que resolveu a posição e, por exemplo, não está olhando para o mercado, até pensou na Série D, deve estar, mas hoje ele é um goleiro do elenco que o Santa Cruz tem, o goleiro titular. E só para finalizar... Vai para esse clássico sem nenhuma preocupação, né? O torcedor do Santa não vai, meu Deus, Rock Kennedy no gol, vai seguro, né? Eu acho que ele conseguiu conquistar isso em 3 partidas aí como profissional. Exatamente. E eu trago só para finalizar essa análise de goleiros um comentário que a gente trouxe no próprio programa, que foi a importância da confiança, né? Isso. Ainda mais para um jogador desse perfil, porque não é um goleiro experiente, com grande rodagem, é um cara novo, fazendo suas primeiras partidas como profissional, fazendo um clássico, depois um jogo contra o Retrô, que é um jogo de nível técnico mais alto, né? Um dos jogos mais difíceis do campeonato, e indo bem, e sendo protagonista. Isso. Então dá confiança para ele seguir nessa toada numa posição que a gente sabe que é tão importante, a confiança. Muito bem. Agora a gente vai olhar as opções de Tamachule para a zaga e a gente vê que está muito claro que não tem... Michel Bennett já foi, né? Agora a gente tem William Alves, que levantou aí muitas dúvidas quando de sua chegada, se ainda era momento, tal. Acaba que virou um líder importante do elenco, como era de se esperar, e tem tido alguma regularidade ali nas suas apresentações. E Matheus Vinícius vem se apresentando como um esteio aí, né, dessa zaga, Arthur. Exato, Celso. Dá para se dizer que os dois são gratas surpresas, em proporções diferentes. William, uma surpresa porque a expectativa era muito baixa. Perfeito, então, sarrafo. O meu sarrafo mesmo era de que o William Alves seria um cara, assim, para colocar muito em risco. E os primeiros minutos horrorosos, tá? E os primeiros minutos horrorosos. Contra o Decisão depois ele foi muito mal, realmente, no começo. Muito mal nos primeiros minutos. Contra o 13 nem tanto. Eu achei que contra o 13 ele nem começou tão mal, mas contra o Decisão sim, realmente, de fato, começou bem mal. Mas mesmo eu, que sou um crítico, não teria trazido o William Alves. Eu acho que é um problema do elenco do Santa Cruz o William Alves ser hoje titular. Continua sendo um problema do elenco. Mas eu preciso ser justo e que, para mim, ele está entregando mais do que era esperado. Ele está sendo um zagueiro ok.
Ou um ok para menos ali, sabe? Poderia ser um nível melhor, mas não está comprometendo tanto. A gente vê até pelas avaliações aqui. Tem 2 avaliações negativas, mas as outras avaliações regulares. Então, não é o zagueiro que a gente queria, mas está sendo relativamente ok. Muito melhor do que Michel, por exemplo, que tem 2 avaliações da pior possível. E realmente Michel, para mim, era, até aquele momento ali contra o Decisão, o pior jogador do Santa na temporada. Esse rapaz vai pro Arruda sábado? Espero que não. Espero que ele erre o caminho. Porque não tem a menor condição. É muito fraco. Por É essa muito avaliação fraco, assim. aí, eu queria encontrar esse rapaz dentro de campo, viu? Pelo que você. Deixa quieto. E Matheus Matheus Vinícius, Vinícius? que é uma grata surpresa também, como eu falei, porque foi um cara que entrou e deu uma segurança maior à defesa. O próprio William Velocidade, Alves, né? o próprio William Alves cresceu um pouco de rendimento com o Matheus Vinícius, né? Até por ser um zagueiro com mais vitalidade, que tem mais velocidade, para compensar um pouco as deficiências de William, né? E é um cara que na pré-temporada, no amistoso contra o CSA, ele havia jogado como lateral esquerdo e tinha sido o pior do Santa. Então passou uma impressão muito ruim ali para a torcida, naquele amistoso que foi até transmitido, né? E começou a temporada no banco, talvez até porque não tenha ido bem na pré-temporada, mas desde que entrou, ganhou a posição. E eu destaco aqui que até mesmo contra o Náutico, que ele teve a avaliação aqui do Laranjinha, né, que é o jogou mal, ele tem um jogou mal porque ele comete aquela falha que ele desliga no lance e a falha do gol do Náutico ali, o primeiro gol com o Samuel. Mas se você consegue tirar isso da análise, ele fez uma partida boa tirando esse lance. É porque é um lance capital, né? Não dá pra gente desconsiderar na análise, por isso que a nota foi negativa. Mas, tirando isso, ele foi bem. Ele, por exemplo, anulou Samuel Otsania, do Náutico. É porque nesse lance ele dormiu, Samuel ficou lá na frente e ele não conseguiu se recuperar. Mas nas outras jogadas, você não vê Samuel conseguir fazer alguma jogada em cima dele. Então, é um zagueiro realmente que vem bem, vem se destacando. Obviamente, vai vir um desafio maior agora, né? Mas é realmente um cara que deu mais segurança para a zaga do Santa, bem melhor do que Michel, que, diferente da vontade de Fred, espero que ele não entre em campo no sábado. Ô, Arthur, Vamos e então. acho que é uma coisa importante. Eu acho que tem uma coisa importante, Arthur, pro torcedor do Santa. Já encarar nesse pré-jogo, mas dependendo do que acontecer em campo, levar isso pro pós-jogo também, que talvez, eventualmente, uma atuação negativa dos zagueiros sob intensa pressão, talvez precise ser relevada, tá? Talvez. Eu não tenho aqui bola de cristal para ver o roteiro do jogo, tá? Mas não é isso que o Santa... Não é para enfrentar esse nível que o Santa está sendo preparado na temporada, tá? Então, se acontecer de enfrentar o Sport num dia muito inspirado, ofensivo, né? Se a gente tiver aquelas trocas rápidas, jogadores saindo um contra um. Então, assim, eu acho que o torcedor do Santa tem que saber ponderar um pouco, tá? E não transformar esse jogo numa régua para condenar, por exemplo, o Matheus, que, como você falou, falha no jogo contra o Náutico, mas vem entregando o suficiente nos jogos regulares, digamos assim, né, da temporada. Então, às vezes, é preciso ter calma e saber discernir, entender os níveis, né, que o jogador está sendo, dos níveis de pressão, inclusive técnica, que o jogador está sendo submetido. Muito bem, vamos agora com os laterais à disposição de Tamachule. Aqui a gente vai trazer, inclusive, já um jogador polivalente e muito importante, né, decisivo na vitória contra o Retrô, acertar aquele petardo ali do meio da rua, com todo o espaço do mundo, é importante se destacar. Mas temos aí Totti, Israel Rodrigues e Vinícius Silva. Destaco aqui a performance de Totti, né? Rendendo abaixo do que se esperava, diferentemente de William Alves. Quando chegou, se imaginava que ele pudesse ser não só uma liderança pela experiência, mas também por nível técnico, por capacidade técnica, mas está passando longe, né, dessa expectativa, Arthur. Totti é, para mim, a maior decepção, né, dessa temporada do Santa Cruz até aqui. Como você bem disse, Totti era a esperança do torcedor e de todo mundo, até do clube mesmo, que
Totti, só para lembrar, o Santa Cruz já tinha 2 laterais direitos, tinha tentado o Totti, não tinha conseguido fechar, e depois a renegociação voltou, e mesmo assim, já tendo 2, veio o Totti, depois o Santa conseguiu Yuri Ferraz, o outro lateral direito, o Santa Cruz conseguiu emprestar para o futebol paulista, e Totti veio, mas assim, mostra como o Totti realmente era uma prioridade do Santa, né? Mesmo quando em tese tinha montado o setor, teve a oportunidade e trouxe ele, mas não desempenhou ainda em campo essa expectativa, né? Totti bem mal, oscilando bastante ali negativamente. Nessa última partida, para mim, foi bem abaixo, né? Talvez a gente pese aqui nessas avaliações de Totti a expectativa, mas eu acho que é justo diante até do investimento, da importância que ele tem no elenco. Realmente Totti chama a atenção negativamente. E talvez Totti não tenha perdido ainda a posição por 2 motivos. O primeiro, por ser Totti, um jogador de confiança de Itamar, um jogador experiente. E o segundo, porque Israel, que é um cara que até tem feito boas aparições, vem sendo bastante utilizado, mas em outras posições. Ele entrou pouco como lateral direito. Então, Israel está quebrando tanto galho em outras posições que talvez por isso que ele não tenha entrado ainda de fato na lateral direita. E aí, até respondendo a pergunta, né, ali, tem vaga em algum setor para Israel? E para mim, sim, tá? Como eu disse, Israel é um Tem cara vaga que demais, né? A bronca é essa. é capaz de ele poder escolher aonde. Porque Quando Israel, tem vaga demais é ruim, velho. até para dar um contexto, né? Ele tem a avaliação laranja ali do clássico contra o Náutico, porque ele perdeu 2 gols que não poderia ter perdido. 2 boas chances. Mas se você analisa a participação tática dele, não foi uma partida ruim de Israel. Ele participou bem do jogo, ele entregou o que se esperava, ele fez o Santa Cruz funcionar bem por aquele lado. Então, não é que foi um jogador assim, eita, jogou mal ali, não vou mais ser considerado. Então, é porque realmente caiu a bola 2 vezes no pé dele, ele é de fato lateral direito, por mais que no último jogo tenha acertado uma enorme finalização, né? Mas nos jogos, nas chances que teve contra o Náutico, que era até mais simples, ele não conseguiu entregar. Então, ele é um cara que vem pedindo passagem, Tava perto e eu demais, né? acredito. Exato, ele só sabe fazer gol de longe. Tava muito fácil, ele não sabe fazer gol assim, não. Mas eu acredito que ele vai ter vaga nesse time titular. Até porque o Santa tem o desfalque de Matheus Melo. A gente vai até falar depois ali de possível escalação, vai entrar na parte aqui dos meias e dos atacantes, onde a gente vai ver essa questão. Mas assim, o Santa tem como se fosse assim 2 vagas em aberto no time titular, quando a gente olha de forma geral. É a vaga de Matheus Melo suspenso, e é a vaga que no Clássico jogou Israel e no jogo contra o Retrô jogou Esquilo, que é uma vaga que não está muito definida, tanto que mudou bastante recentemente. E eu acredito que Israel vai pegar uma dessas 2 vagas, tá? É uma perspectiva minha aí. Só queria destacar... Chance de Totti perder a posição, não ainda. Não, eu não vejo chance disso acontecer para o Clássico, porque é um jogo grande, assim, querendo ou não, um jogador experiente. Pede o jogador mais experiente, né? Exato, e como eu falei, o reserva dele deve ser utilizado em outra posição, seja de volante, seja talvez um meia ou algo assim, um terceiro homem de meio campo, seja como ponta. Então, se você coloca Israel da lateral direita, você perde a possibilidade de usar ele em alguma dessas outras posições. Por isso que eu não vejo Totti saindo da equipe titular nesse próximo jogo. Capaz dele dobrar de lateral, fazer uma dobra de lateral ali pela ponta, mas a gente analisa isso mais para frente. Eu queria só destacar, Celso, Rodrigues. Esse tá? é o desenho mesmo. Sim. Eu queria só destacar Rodrigues, que é um jogador que eu acho até que faltou a nota dele aqui contra o 13, Fred, que foi o amarelinho, depois a gente completa. Mas contra o 13 foi o único jogo que ele não foi titular, porque o Santa começou a temporada, só tinha Rodrigues de lateral esquerdo, tá? Vinícius Silva, ele só estreou contra o Retrô, ele chegou agora há pouco. E nesse jogo, o Itamar preferiu utilizar Balotelli improvisado do que Rodrigues. Rodrigues entrou no intervalo. Desde então, ele vem bem, né? Assim, até tornou a escolha de Itamar por Balotelli inexplicável, porque Rodrigues entrou bem na equipe. Então, vale destacar aí positivamente Rodrigues, um jogador que vem sendo bem regular na equipe. E apesar de a gente estar falando de jogadores características mais ofensivas, eu acho inevitável, Arthurito, que a gente comece falando aí de Matheus Melo e João Pedro. No caso de Matheus Melo, falar aí do tamanho da ausência, né? Um jogador que vinha sendo um destaque aí do time nessas últimas
performance do Pernambucano, como a gente vê aí, com boas atuações contra a Decisão, Petrolina, Afogados, Náutico, né? Até E o vermelho contra o Retrô é justamente pelo terceiro amarelo, né? Pelo terceiro amarelo, que ele não foi terrível contra o Retrô, ele não foi muito mal como o Retrô, mas o tamanho do vacilo dele e o tamanho da importância, né, desse desfalque acaba pesando essa nota. Então, Arthuzito, queria que a gente começasse falando desses dois nomes lá da frente, Matheus Melo e João Pedro. Boa. Começando por Matheus, eu acho que Matheus Melo, antes de tudo, ele é um tema meio polêmico no Santa, porque gera uma certa divisão na torcida. Por mais que você tenha feito a leitura correta, né, Matheus ele é mais destaque do que problema do Santa Cruz, muito mais destaque do que problema. A gente vê pelas atuações aqui, né? Ele tem 4 atuações boas, 2 atuações abaixo. Até contra o Retrô eu acho que ele realmente seria uma nota do laranja, mas a expulsão é que faz, a expulsão, o terceiro amarelo na verdade, é que faz ele ir para o vermelho. Ele não teve atuação para ser o pior em campo, por exemplo, mas a irresponsabilidade do cartão amarelo é que puxa ele para baixo. Mas por que eu digo polêmico? Porque eu cheguei a ver, por exemplo, torcedores em redes sociais dizendo não vai fazer falta, ainda bem que ele não vai jogar, que eu acho uma loucura completa, tá? Eu discordo frontalmente, eu sou um cara até que defende Matheus Melo aqui. Eu entendo que ele é um cara que erra, mas porque tenta muito. Se você for olhar o jogo do Santa Cruz, quase todas as jogadas do Santa Cruz passam por Matheus Melo. Algumas morrem com ele, porque ele desperdiça, mas ele é um cara que busca o jogo o tempo inteiro, busca o passe vertical, busca a jogada incisiva. Em determinado momento não, acho que até hoje ainda, se você for olhar finalizações do Santa Cruz, basicamente só tem 3 jogadores no Santa que finalizam, é Matheus Melo, Thiaguinho e João Pedro, sabe? Então é uma peça muito importante para a equipe, que dá uma dinâmica diferente. Não quer dizer que a equipe acabou por causa disso, mas é um desfalque bem significativo. Matheus Melo, para mim, não é o principal jogador do Santa, né? Mas é um desfalque pesado. O que eu queria pontuar nessa ausência do Matheus Melo é um pouco do que você já trouxe para pontuar e direcionar o encaixe de Israel na frente. O grande problema dessa ausência de Matheus é que abre 2 lacunas onde o Santa tem mais dificuldade de preencher essas lacunas. Tá? O próximo quadro que a gente vai ver, o quadro dos atacantes, o spoiler que eu vou dar, todo e qualquer torcedor já sabe decorado, o Santa só tem Thiaguinho como referência positiva na frente em 2025. Itamar, de forma natural e correta, já vinha compondo, né, Matheus Melo e João Pedro jogando juntos, claro. Tá? O que fazia com que você precisasse fazer uma escolha de todos os outros homens de frente. Gilvan acaba sendo a escolha mais usual e mais natural por ser o centroavante. Tá? Mas essa ausência de Matheus Melo, para mim, ela gera esse efeito dominó. Detalhe, Sim. Como o Arthur pontuou, acaba abrindo e ajudando Itamar a encaixar Israel, ia ser uma demanda da torcida, Israel no banco poderia gerar inclusive pressão, já que é um cara que entrou, que decidiu o jogo, que vem se mostrando muito polivalente, então meio que abriu a porta para resolver. Tá? Mas ao mesmo tempo tira de Itamar a possibilidade de utilizá-lo ao longo da partida, justamente por essa característica polivalente dele, né? Eu acho que é um peso que não se paga, sabe, Fred? Apesar de entender, né, que, esse aspecto viria para o campo, né, com 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eventualmente, o Sport conseguir estar dominando ou mesmo estar na frente do placar, inevitavelmente Israel no banco passa a ser um problema, né, para Itamar ter que administrar por depois conta... do que aconteceu no jogo contra o Retrô. Exatamente. Bom, e a própria ausência de Matheus e a própria ausência de Matheus Melo por si só, independente dessa consequência para o time, eu acho que ela tem o peso. Eu estava até conversando com o Arthur durante o jogo do Retrô. Eu vejo nesse Santa Cruz, eu e todo mundo, obviamente, né, que o principal pilar de sustentação do time é o trio Matheus Melo, João Pedro e Thiaguinho. João Pedro e Thiaguinho são jogadores de maior potencial desse Santa Cruz.
Sim. São jogadores que podem ganhar Eleva jogo o pro nível. Santa Cruz. É. Mas Matheus Melo, ele tem rompantes. Ele é um cara que erra e acerta a bola como acertou no gol de empate contra o Náutico. Ele tenta, ele chuta de fora da área, ele tem essa característica. Então, vai fazer falta porque é um cara que pode tirar da cartola algo diferente. E Muito muda a bem. configuração da equipe, né, Fred? Esse é um bom ponto que você trouxe, como ele mexe na formação do time. Porque talvez a escolha mais natural que todo mundo pensasse é Itamar repetir mais ou menos a estratégia que a gente viu contra o Náutico, que funcionou bem até os 60 minutos ali. O Santa foi melhor do que o Náutico, né? Depois teve a questão de cansaço, escolhas, mas assim, a estratégia de não ter um camisa 9, até porque o Santa não vai ter Gilvan, né? Já era o básico ali. Quando você perde Matheus Melo, você fica naquela dúvida: será que algum outro jogador vai conseguir fazer aquela posição de falso 9? Vamos dizer que Matheus Melo se encaixou bem, né? Você perde essa peça. Então, é uma ausência muito sentida, obviamente. Mas já emendando na parte de João Pedro, aí vai aumentar ainda mais a responsabilidade de João Pedro. Uhum. Porque se ele tinha um Matheus Melo que dividia essa responsabilidade na armação, né, que conseguia ajudar ele nessa questão, João Pedro realmente vai ter que ser a referência nesse posicionamento. Então aumenta a responsabilidade para João Pedro, que é um dos grandes destaques aí de fato da temporada de Santa Cruz, até mais do que Matheus. É engraçado que no começo da temporada passada era o inverso, né? Era Matheus muito bem, João Pedro tímido, mas como mudou, né? E hoje a gente vê João Pedro na frente de Matheus Melo aí nessa avaliação. Antes de a gente ir para frente, só passar aqui rapidamente, né, pelos volantes, destacando aqui, Arthuzito, as performances de Balotelli quando o Náutico, o Santa teve um nível mais alto de exigência técnica, né? Seja contra o Náutico ou contra o Retrô, onde ele ficou principalmente incumbido ali da marcação contra o Retrô, por exemplo, basicamente anulou Fernandinho não jogou, basicamente, né? E graças à marcação ferrenha ali de Balotelli. Queria que você falasse também um pouco sobre ele, porque para o desenho do jogo que a gente projeta, pelo maior nível técnico do esporte, ele deve ter um papel importante, né, na partida. Exatamente, Celso. Eu não consigo imaginar um cenário em que o Santa faça uma boa partida contra o Sport, que o Santa consiga vencer o Sport sem Balotelli ser uma referência no time. Ele é um cara que é um pilar de sustentação fortíssimo na marcação. Não é coincidência a gente ver Balotelli com esse rendimento, essas notas mais altas, nas partidas em que o Santa teve adversários de nível técnico mais alto, né? Justamente porque esse papel de marcação, que é o papel mais forte dele, ele com a bola no pé é limitado, de fato, mas ele é um cara que foi mais exigido nesses jogos, nesse sentido, e entregou muito. Principalmente contra o Retrô. Contra o Retrô, ele quase que não perdeu nenhuma bola. Né? E o jogo contra o Sport vai ser mais um jogo que o sistema defensivo do Santa vai ser muito exigido. Então, um jogador dessa característica é fundamental. Eu diria que ele é um pilar para dar confiança para o torcedor, para o Santa Cruz ir para esse jogo. Com certeza, Balotelli é um cara que dá essa confiança, dá esse sentimento. E eu queria só pesar também aqui o caso de Lucas Siqueira, que é um pouco parecido com o Totti. Lucas Siqueira é um cara também que fez uma temporada muito boa ano passado. A gente até elegeu ele nos melhores do ano como o melhor jogador do Santa e que vem numa temporada claudicante, né? Ele não tá tão mal contra o Totti, mas regular algumas vezes ali para baixo. No último jogo ele já não funcionou. Por quê? Porque quando o Balotelli tem essa função de marcação tão grande, é importante que Lucas Siqueira compense na saída de bola. Ele não funcionou contra o Retrô, por exemplo. Mas outra semelhança que ele tem com relação a Totti é que, se a gente tivesse com o Santa Cruz com todas as posições resolvidinhas, Israel era um grande candidato para tirar a vaga de Lucas Siqueira também, porque Israel joga de volante. Provavelmente isso não vai acontecer por motivos bem semelhantes ao de Totti. Além de ser um cara experiente, de confiança, Israel deve ter que atuar em outras posições. Como o Fred falou, tem 2 posições já em aberto. Você não vai gastar Israel, que é uma carta que você tem para essas 2 posições, tirando um Lucas Siqueira, por exemplo, tirando outra posição. Então, ele é um cara que ganha uma sobrevida aí pela falta de concorrência, até porque Lordelo, que é outro volante que tem atuando, está muito mal na temporada. Perfeito. Vamos agora com os homens do ataque, que Fred, inclusive, já trouxe aí, né? Esse spoiler
escassez técnica do setor, tendo aí em Thiaguinho, né, o seu principal, basicamente a sua única opção em quem depositar mais confiança, mais esperança, né, Arthuzito? Com certeza. Outros 6 jogadores, Celso, avaliados por Arthur na temporada, nenhum teve uma única atuação considerada boa. Tá? Verdade. Todos com atuações aí negativas, né? No máximo ali razoáveis. A gente vê Túlio com avaliações razoáveis, né? Mas depois nem acionado foi. Por isso que encaixa perfeitamente a visão de Arthur de Israel já ganhar uma posição na frente. Para não ter que escolher 2 desses 6. E só um desses 6 para jogar, né? Já que não tem nem Gilvan, que tá machucado. Isso. Exatamente. Thiaguinho é uma Vetado já, completa né? exceção. Exato. Itamar já confirmou que ele até enfrentou o Retrô já no sacrifício e depois do jogo sentiu ali e não vai para a partida de sábado. Thiaguinho é uma completa exceção do ataque do Santa. Esse quadro aqui ele é o mais didático possível, né? A informação que o Fred trouxe é o que a gente pode extrair daqui de mais claro. Thiaguinho tem 4 avaliações positivas, enquanto os outros 6, que se a gente somar tudo aqui vai dar, sei lá, 15 avaliações, nenhuma positiva, nenhuma acima do razoável. Mostra como ele é uma exceção. Os números de Thiaguinho, só um parênteses assim, são muito bons assim para um ponta. Sabe? Você tem um jogador como Thiaguinho, ele tem no Santa como um todo, considerando o ano passado e esse ano. São 18 jogos, 8 gols e 4 assistências. São 12 participações diretas em gol e 18 jogos. Para um ponta, ainda mais para um ponta de uma equipe de Série D que não vai ter tanto investimento, são números muito relevantes. Né? Ele é um cara que se apresenta muito para o jogo, ele não foge do jogo, não se esconde de forma alguma, participa. Até o jogo contra o Decisão, que foi a avaliação negativa dele, é porque ele desperdiçou muitas chances. Mas assim, o jogo passou muito por ele. Muitas jogadas chegaram até ele, sabe? Então, é um cara que está sempre presente. É uma referência desse ataque, obviamente vai ser titular. E a discussão fica para a segunda vaga. Para quem vai ficar, considerando o que eu já falei, né, de que Israel deve pegar essa vaga. A minha escolha, não sei se vai ser a escolha de Itamar, mas a minha escolha seria Vini Moura. Porque Vini Moura, eu até comentei no último programa que ele começou mal, né, a temporada, como o Santa, né, basicamente. O jogo contra o 13 a decisão foram partidas bem ruins do Santa. E depois ele ficou fora porque ele teve um problema pessoal, né? Tem um filho que estava internado no hospital e aí ele ficou sem jogar. Esse último jogo contra o Retrô ele voltou e assim, ele teve a mesma avaliação que Esquilo, por exemplo, e Thiaguinho no razoável. Mas se fosse para destacar um, eu destacaria Vini Moura. Ele teve pouco tempo, por isso que eu não coloquei ele acima disso. Mas, por exemplo, o lance do gol de Israel é uma jogada que ele recebe, gira, volta, encontra Israel no meio e aciona Israel. Tem outras jogadas que ele recebe pela ponta e consegue levar a bola, sabe? Você vê que sai alguma coisa dali, que ele tem alguma lucidez com a bola no pé. É pouco, porque ele também jogou pouco tempo nessa última partida, mas eu acho que ele deu sinais para merecer mais minutos nesse clássico. Tá? Então, minha escolha seria Vini Moura. Se fosse para dar o palpite aqui, vai ser ele ou Esquilo. Tá? Essa vaga. Não sei quem vai ficar. Esquilo é um cara que vem sendo mais utilizado. Talvez eu acho que está mais para Esquilo. Eu acho que está mais para Esquilo, com Israel caindo pela direita. Então estão aí, tá, as nossas projeções para as escalações de Santa Cruz e de Sport para esse clássico das multidões de número 570. Arthuzito, retomando aqui o que a gente já conversou ao longo da análise do elenco à disposição de Itamar Schulli, a principal dúvida é ali entre Vini Moura, Esquilo, onde posicionar Israel, mas já com essa tendência de acreditar nessa dobra, né? Vamos colocar assim, de laterais ali pela direita, com Totti ocupando um papel um pouco mais defensivo e Israel com mais liberdade para o apoio, né? Exatamente, Celso. Eu acredito que a escalação do Santa Cruz não vai fugir muito disso. Tenho realmente uma grande dúvida entre Vini Moura e Esquilo. Acho que pela minutagem, né, até por ter sido titular contra o Retrô, talvez Esquilo largue na frente aí de Vini Moura, embora minha escolha pessoal seria por Vini Moura. Né? E fica a dúvida também do posicionamento, né, desses jogadores, porque nesse ataque do Santa Cruz, tirando o Thiaguinho, que é um cara que de fato joga bem mais pela esquerda,
Então seria mais uma certeza ele jogando por ali. Se a gente considera Israel, João Pedro e Vini Moura, são jogadores polivalentes, né? João Pedro dá para jogar centralizado, pode jogar aberto pela ponta. O próprio Israel também pode jogar pelo meio, pode jogar fazendo essa dobra na lateral. O Vini Moura joga de meia, joga de ponta. Então a gente pode ter, eu acredito até que o posicionamento natural é isso que a gente está vendo aqui no campinho. O Israel jogando pela direita, João Pedro centralizado e Vini Moura um falso 9, talvez às vezes oscilando ali no meio, voltando um pouco para ajudar João Pedro, mas a gente pode ter muita movimentação ali. Nada impede que em determinado momento a gente veja Israel vindo para o meio, abrindo espaço, né, para Vini Moura ou João Pedro caírem pela ponta. Então é um ataque de bastante mobilidade. E aí que está realmente a dúvida do Santa. O restante da equipe me surpreenderia muito a gente ter qualquer mudança ali no restante da equipe do Santa. Muito bem, então o Santa deve entrar em campo com o Kennedy, Totti, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues, Balotelli, Lucas Siqueira, e aí essa dúvida que a gente tem, mas também acredito que deve ser por aí, com o João Pedro jogando um pouquinho mais centralizado, Israel pela direita, Thiaguinho mais certo de estar ali pela esquerda, e essa dúvida mais apostando aqui em Vini Moura, jogando como falso 9, mais centralizado na referência do ataque do Santa Cruz. E Fred, pelo lado do Sport, como também tratamos agora há pouco, né? Essa dúvida entre Tite Ortiz, Lobato e Barleta, né? Quem fica com essa vaga, não há nenhuma dúvida de que Lucas Lima vai ser titular ou que ele esteja disputando vaga com Tite Ortiz, mas quem de Tite Ortiz, Leni Lobato e Barleta vai compor esse setor ofensivo rubro-negro, né? Celso, a gente está aqui partindo do ponto de que Zé Lucas vai ser o volante titular. Tá? Se não for Zé Lucas, né, tudo indica que repetiria a ideia de jogo lá do PV contra o Ferroviário e Tite Ortiz. Né, eu não gostaria da repetição daquele modelo. Eu acho muito difícil que aconteça. E aí ficaria uma decisão mais simples ali de quem seria o atacante pela direita, Lobato ou Barleta. Tá? Como a gente está partindo do princípio que Zé Lucas joga, realmente eu vejo com, eu diria até, Celso, nesse momento, 30-30, 33-33-33 seria exagero, mas eu veria 40% de possibilidade de Tite Ortiz ser o meia e Lucas Lima cair pela direita, tá? Com aquela mesma flutuação de Lucas Lima, de Fabrício Domingues do lateral direito, que agora é Matheus Alexandre, e o Sport não ter nem Lobato nem Barleta. Foi assim que o Sport jogou a maior parte da Série B com Pepa, inclusive foi um dos méritos dele, né, resgatando aquela ideia de Sosso que utilizava o Sport dessa forma, e depois, desde a chegada de Barleta, ele foi cedendo a entrada de Barleta e parou de utilizar aquela composição que era com o Alan Ruiz na época, né? Era Alan Ruiz que fazia a função que a gente hoje debate para que seja de Tite Ortiz, tá? Então eu daria 40% de chance para Tite Ortiz, 40% para Barleta e 20% para Lobato começar jogando pelo estrago que causou nas duas partidas anteriores, tá? Tanto quanto o Central, tanto quanto o Jaguar. Mas tem uma hierarquia ali que para mim pesa ainda de Barleta à frente de Lobato, e ainda que a gente tenha feito toda a avaliação abrindo a possibilidade para essa mudança, né, no quadro anterior, eu diria que é 40, 40 e 20 aí, tá? Para que os remanescentes de titulares remanescentes de 2024, afinal o Lobato também é um remanescente, eles prevaleçam aí na hora da verdade, até porque é Santa Cruz e Fortaleza, a gente está tratando muito esses dois jogos engatados, né? Muito bem, então o Sport aí provavelmente, né, com Kaique França, Matheus Alexandre, e de amarelo, viu? E de amarelo, viu, Celso? Esse amarelo aí não é meramente ilustrativo, não. O Santa Cruz joga de vermelho e preto, o Sport não sobraria outra opção. Não, o Santa Cruz joga de quê, Fred? Vermelho e preto foi ótimo.
joga de coral vermelho com a camisa que Isso é utiliza uma as vontade de cores torcer pelo vermelho e Santa. preta. Preto, branco e vermelho. Mas eu tenho que dizer a ordem A correta. ca- Isso, mas isso, isso. a camisa utiliza de forma preponderante as cores vermelho e preta separadas, devidamente separadas. E o Por Sport não pequenas tem camisa listas branca brancas. por enquanto nessa linha, né? Então a Exatamente. O reserva do Sport é é amarela. vermelho e preto ou vermelho. É, E aí e vai de é amarelo. verdade, Fred, agora que tu lembrou, ainda tem um vermelho, eu tinha esquecido que o Sport tem esse uniforme, usa muito pouco. É verdade, bem lembrado. Eu acho até a do É porque verde, tipo, velho, sabe? ele é muito próximo, ele é muito próximo do Não, mas, primeiro, mas então eu tô falando isso só porque eu nem usa por lembrava desse escolha. uniforme, mas é um uniforme alternativo. E sobre essa escalação, falando também rapidamente, Fred colocou ali com Barleta aliás, desculpa, Lobato e Tite Ortiz como opções, mas eu acho que é interessante ver que são duas boas opções para o jogo, porque o jogo pede, você tem 5 substituições, você pede, é bom ter algumas substituições interessantes, e nesse momento, pelo menos na parte ofensiva, no meio campo não tem ainda, na parte mais de marcação, mas na parte ofensiva começa a jogar com a linha principal e começa a ter algumas opções interessantes aí para entrar no decorrer, ou seja, tem uma linha de ataque bem... O Sport aparece com uma linha de ataque bem interessante para esse jogo contra o Santos. Enquanto o Santos está no nível de precisar, tá precisando ser muito efetivo, assim, porque a criação de jogadas tende a ser de um volume menor e a eficiência vai ter que ser um pouco acima da média da eficiência do Santos, como é o caso do Thiaguinho. Thiaguinho tá até bem nesse ano, tá? E Thiaguinho tá, para ser justo, Thiaguinho tá bem esse ano, tá mais eficiente do que era ano passado, mas tem uma limitação ali, porque senão não estaria nesse momento nessa condição nessa condição divisional, né, do Santa Cruz, a divisão que o Santa Cruz está naturalmente. Então o Santa Cruz vai precisar ter um nível de eficiência acima do que vem tendo, e enquanto o Sport eu enxergo uma linha de ataque com a capacidade de criação de jogadas, assim, de um volume ofensivo bem interessante para esse jogo, mesmo sendo visitante. O Sport aí com Kaique França, Matheus Alexandre, Thierry, Chique, Cariús. Zé Lucas é a nossa aposta, né? Que deve ser o dono da cabeça de área, com Fabrício Domingues e Lucas Lima fechando o meio-campo. Aí essa dúvida, mas tendendo a ter Barleta, ou de repente Tite Ortiz ali pela direita, Gustavo e Gonçalo Paciência. Esse é o Sport.